Oi, tá voando? Bom? Bom, tudo bem? Tudo bem. E aí, beleza? Beleza. Então, olha só, vamos começar a nossa matéria, nossa lição. O que nós vamos fazer? Nesse tempo aí que nós vamos ter um pouco de videoaula, nós vamos aproveitar e completar. Lembra aqueles exercícios que ficaram para casa, que era o módulo 1? Lembra? Módulo de potenciação e radiciação. Vai da página 4 até a 18. Então, o que nós vamos fazer nesta semana? Nesta semana, todos os dias, vocês me enviarão pedaços desses exercícios, tá? Eu vou mandar no grupo os dias certos que eu quero que vocês me enviem esses exercícios feitos, tá? Nessa data. Antes de enviar os exercícios, vocês postarão em cima, antes das fotos, vocês postarão a data do dia que vocês estão me enviando. Então, se eu for postar amanhã é dia 25. Então, eu vou colocar 25 de março de 2020 ou 25/03/20 ou 2020, enfim, eu quero uma data escrita. A data escrita no papel pode? Não. Eu quero a data que você está me enviando escrita no WhatsApp. Tranquilo? Ok? Aí semana que vem nós entramos com a matéria sobre notação científica, tá? Para não ficar tão pesado para vocês. E aí, quando nós voltarmos, eu prefiro em sala de aula nós continuarmos geometria. Nem que a gente tire uma semana inteirinha para ter só geometria. Vai ficar pesado porque vocês não gostam tanto da geometria, mas eu prefiro fazer isso porque geometria é melhor em sala de aula. O que eu posso fazer é, às vezes, postando alguns vídeos falando sobre a geometria que nós utilizaremos, mas abordar mesmo, nós vamos abordar em sala de aula. Mas eu posso mandar alguns vídeos já explicando e vocês assistindo, para quando chegar em sala de aula ficar legal entender. Eu posso postar algumas coisas no meio do vídeo para que vocês respondam o que eu falei, para ver se vocês de fato estão vendo os meus vídeos. Mas isso eu não vou contar, deixa de surpresa, tá bom? Então vamos começar lá na nossa revisãozinha sobre potenciação e radiciação. Lembrando o seguinte, olha só, eu vou passar algumas coisas aqui que eu acho legal. Vocês leem o que está no livro, não passe os olhos, ainda mais que nós não estamos presentes para eu explicar para vocês o que vocês têm que fazer. Ou seja, agora vocês, mais do que tudo, a geladeira de casa, mais do que tudo, vocês devem ler. Agora eu quero que vocês leiam, vocês não podem ter preguiça de ler, ok? Mas vamos lá. Olha só um resuminho rapidão. Nós temos na matemática algumas operações matemáticas, aritméticas. Por exemplo, nós temos a soma. Nossa, deixa eu colocar em letra E, agora sai. Espera aí que daqui a pouco aquela barra sai, tá bom? Ou não sai, não sei se ela quer sair. Vamos lá, saiu. Então olha só, eu vou postar o seguinte, eu vou escrever em letra bastão, minha letra melhorzinha. Seguinte, nós temos na matemática a soma. E existe uma operação que é ao contrário a ela, subtração. Ah, Léo, isso eu sei, tudo bem, sabe? Mas só escuta, deixa passar, curte aí o Zen, enquanto eu explico, só relembrando. Soma e subtração. Então, eu tenho a soma e o inverso da soma, subtração. E o inverso da subtração é a soma. Eu tenho, por exemplo, a multiplicação. E a multiplicação, o inverso da multiplicação é a divisão, ou seja, vice-versa. O inverso da multiplicação é a divisão e o inverso da divisão é a multiplicação. Nós vamos entrar agora na questão de potenciação
potenciação e radiciação. Falei que ia escrever essa letra de forma e acabei escrevendo. Então tem essas duas coisas. Uma, como nós vimos nas outras operações, é o inverso da outra, tá? Então, se eu fizer potenciação, eu posso fazer a radiciação para voltar na potenciação. E se eu faço o inverso da radiciação, eu tenho potenciação, tá? Vamos colocar aqui algumas noções. Eu posso, por exemplo, ter assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu posso pegar esse tanto de número multiplicado pelo número 2 na multiplicação somente, e eu posso fazer, ó, ficar mais junto. O que a regrinha fala? Nós vimos até em monômio. Todas as bases não são iguais? Se não aparece nada em cima, eu sei que vale quanto? 1. Então o que eu vou fazer? Qual que é a regrinha mesmo que eu até ditei para vocês? Conservo a base 2 e somo os expoentes. Ó. 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, 4 mais 1, 5 mais 1, 6. Tá certo? Em forma de lei de potenciação, nós escrevemos assim, ó, A elevado a N, onde esse N é a quantidade de números iguais que eu tenho. A é a minha base, vamos relembrar aqui, ó, A é a minha base e o N é a minha potência, ok? A é a minha base e N é o meu, vamos consertar, é mania de falar, né? É o meu expoente, tá certo? Base e expoente. Se eu pegar, por exemplo, esse 2 à sexta, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, 32 e 64. 2, se eu for colocar nome para ele, base. 6, expoente. E o 64 é a minha potência. Ok? Tranquilo? Então, a minha primeira lei da potenciação, vamos falar o seguinte: eu consigo pegar vários números que estão multiplicando e somar tudo. Somar quem? Os expoentes. Escrever tudo juntinho. Imagina colocar 2 a 10, fazer 2 10 vezes. É mais fácil colocar 2 a 10 e na sua cabeça, que você consegue fazer continha, multiplicar 10 vezes. 1024 no caso. Ok? Vamos relembrar aí, ó, algumas coisinhas. Para isso eu vou tirar eu do vídeo, não chorem, mas eu estarei aqui. Qualquer coisa, mandem o WhatsApp que vocês terão a minha foto lá, tá bom? Então olha só, vou tirar e vamos colocar algumas potências. Vamos colocar assim, ó, menos, eu vou colocar na verdade 2, 2, vamos colocar o 2 à sexta. 2 à sexta, o que é? 2 vezes 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 2, 6 vezes 64, certo? Se eu tiver, por exemplo, assim, ó, menos 3 ao quadrado, qual que é a regrinha? Dentro do parênteses eu tenho um número negativo e fora do parênteses a minha potência, vou colocar aqui, ó, é um número par, que é o 2. Qualquer número par vale essa regra. Se dentro do meu parênteses, eu tenho um número negativo e o expoente par, ele fica automaticamente positivo. E o número? O número você faz normal, 3 ao quadrado, 9, tá? O meu mais ficou bem deitado. Tranquilo? Se eu tiver, por exemplo, eu estou seguindo o livro de vocês, mais ou menos, né? Se eu tiver, por exemplo, assim, ó, 2
a quarta. Vou colocar 5. 5 a quarta. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Agora eu vou colocar isso aqui para vocês notarem a diferença. Certo? E vou colocar isso aqui, ó. 3 coisas que parecem ser as mesmas coisas e na verdade nós vamos ver que são diferentes. Então olha só, agora eu posso voltar. Pode parar de chorar, porque está na parte de baixo. Então olha só, 5 a quarta, esse valor aqui em cima, ó, 5 a quarta, nós já fizemos que dá 625. Entre parênteses, menos 5, tudo que está dentro do parênteses está elevado a 4, nós vamos fazer a regrinha. Dentro do parênteses eu tenho um número negativo. A potência é par. Então ele automaticamente se torna um número positivo. Então já coloquei aqui. Ah, Léo, você está falando de par. E se for ímpar? Ele fica negativo. A gente pode colocar aqui. Então vamos lá. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. Voltamos na mesma coisinha aqui em cima. Tá? Agora aqui embaixo não é igual aos dois de cima. Repara o seguinte, o meu 4 não existe um parênteses. Então esse 4, essa potência 4, esse expoente 4 é só do 5. Repara que na de cima, o meu 4, ele é de todo o sinal, de todo o número negativo, porque está dentro do parênteses. Já no de baixo, eu só tenho um número, eu estou olhando aqui para baixo, né? Eu estou olhando para baixo porque eu estou vendo falando. Mas eu vou olhar para vocês. E aí, tudo bem, Camila? E o Cari? Beleza? Gabriel, Malu, Maria Júlia, João Vitor, Cauã, Otávio, Davi, Emílio, Isabelle, Emily, Mariane. Acho que só, né? Porque o Vitor e o Juliano já tinham falado antes. Então, olha só. O 4, ele está em cima só do 5. Diferente do de cima, que o 4 está em cima de tudo que está dentro do parênteses. Então, nesse caso, o menos não entra na regrinha. Então, aqui vai ser menos. Eu vou fazer só o 5 a quarta, que dá 625. É diferente. Ok? É diferente. Agora, um sinal, um número, quando ele for assim, ó, menos 2 a terceira ou menos 2 a terceira fora do parênteses, ele é o mesmo valor, tá certo? Porque o expoente ímpar, ele não faz a regrinha de sinal de menos, ok? Então, beleza, nós gastamos tempo para falar sobre isso, mas ganhamos tempo falando sobre isso, ok? Então, tranquilo. Agora vamos passar para outras regrinhas. Opa, outras regrinhas aqui, ó. Vamos apagar rapidão. Vou deixar o título. Eu não sei apagar, não sei deixar fixo o título, senão apagava mais rápido. Então eu sei apagar assim, beleza? Então olha só, vamos agora para uma próxima definição. Isso daí não tem como a gente brigar. Qualquer número elevado a zero sempre é 1. 2 elevado a zero, 1. 2 elevado a zero, 1. 5.437 elevado a zero, 1. 1/7 elevado a zero, 1. E menos 5 elevado a zero, aqui não é 1. Repara novamente, o expoente zero está em cima só do 5, diferente daqui. O 2 está entre parênteses, tá certo? O menos 5, eu posso até colocar aqui embaixo, ó.
O menos 5 aqui de baixo de tudo, todo menos 5 está elevado a zero. Então, ele é 1. Nesse caso, quem está em cima aqui, ó, quem está elevado a zero é só o número, o negativo não está. Então, o negativo não entra nessa jogada. 5 elevado a zero, 1. Então, aqui, ó, tomem cuidado com esse peguinho aqui, tá certo? Outra coisa, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Qualquer 1, ok? Qualquer 1. Estou fazendo careta, deixa eu me tirar. Então, olha só. 2 elevado a 1, 2. 3 elevado a 1, 3. 100 elevado a 1, 100. 2 sobre 5, isso tudo elevado a 1, 2 sobre 5. 5,3 elevado a 1, 5,3. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, ok? Agora, a multiplicação de dois números. Se eu tenho assim, ó, 3 à quarta vezes 3 à sétima. O que eu faço com as minhas bases iguais? Conservo a base e somo os expoentes. 3 elevado a 4 mais 7, 11, expoente 11. Tá? Isso é tranquilo. Se eu tiver então uma divisão, por que isso é tranquilo? Nós já fizemos até prova disso, né, de monômio. Divisão, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 5 ao quadrado, certo? Outra coisa que nós já estamos fazendo é em monômio. Deixa eu apagar aqui e mudar a cor que acho que está ficando claro. Se eu tiver assim, ó, 10 elevado ao quadrado elevado à terceira, potência de potência, conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3, 10 à sexta. Desculpa pelo barulho dessas motos, não deveria estar passando assim tanto, mas o pessoal está lá de fora, né? Fazer o quê? Ok? Então nós temos regras. Qualquer número elevado a zero, estou falando dessa daqui, ó. Qualquer coisa elevada a zero vale 1. Tome cuidado com esse peguinho aqui de baixo. Qualquer número, qualquer base, número e expoente 1 é a própria base, segundo risco aqui. E aqui nós colocamos 3 regrinhas que vocês já estão cansados de ver e vai ajudar a fazer isso daí. Multiplicação de mesma base. Primeira linha aqui, ó, conserva a base, soma os expoentes. 4 mais 7, 11. Segunda linha, divisão. O que eu faço na divisão? Conservo a base, subtraio os expoentes. 3 menos 1, 2. Olha aqui o 2. Terceira linha, aqui, ó, 10 expoente 2, expoente 3. Multiplico os expoentes, mas primeiro eu tenho que conservar a base aqui, ó, e multipliquei os expoentes. 2 vezes 3, 6. Ok? Tranquilo, tranquilo e calmo, beleza? Eu acho, deixa eu ver se cabe aqui no cantinho. Quando eu tenho, por exemplo, o expoente negativo, lembrando que eu estou revendo isso, tá? Mas é claro que eu estou explicando também, para quem não viu. Eu vou colocar assim, ó. Isso, pode ser assim. Quando eu tenho o expoente negativo, eu posso fazer ele virar positivo. Ou se eu tiver um número positivo, eu vou fazer aqui um só para vocês verem que essa regra é geral. É só vocês entenderem o que vocês estão fazendo, que é a mesma coisa, tá? Então 10 elevado a menos 1. Toda vez que eu inverter a minha base, eu inverto o sinal do meu expoente. Então olha só, eu tenho 10. Quando não tem nada debaixo do 10, eu sei que é 1.
Se eu inverter as bases, colocar 1 em cima, o 10 embaixo, esse expoente meu, que é menos 1, ele vira mais 1. Aí eu faço 1 elevado a 1, 1, 10 elevado a 1, 10. Ok? Expoente negativo, lembra? Aqui embaixo é o número 1. Se eu inverter eles, eu tenho isso daqui, ó. Não inverti os números, então eu coloco um número positivo. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Vamos pegar esse 1 sobre 100. Eu vou fazer o caminho inverso do de cima. Então, olha só, eu vou escrever primeiro assim, ó. Vou inverter primeiro. Então, olha só, se eu vou colocar 100 sobre 1, o expoente que estava aqui no 100, ó, é 1. Só que eu inverti ele. Então, ele fica o quê? Menos 1. Certo? Então, isso aqui vai ficar 100 elevado a menos 1. Ok? Vamos colocar aqui. Mas o que é o número 100? É a mesma coisa que 10 ao quadrado elevado a menos 1. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Ficou um pouquinho apertado, mas eu acho que dá para entender. Esse 2 à terceira, se eu quiser inverter ele vai ficar assim, ó. Não é isso? Eu não passei o 2 para baixo, então ele fica negativo. O 3 fica negativo. Ok? Tranquilo essa de potenciação? Isso é regra só de potenciação. Só potenciação. Ok? Tem os exemplos na página 9. Página 9, ó. Página 9. Paoina. Meu computador às vezes ele entende o círculo e faz um círculo. Página 9. Na página 9 tem vários exemplos. Eu vou encerrar esse vídeo agora sobre lembrar potenciação e vou fazer um outro de radiciação, mantendo essa mesma parte de cima, ok? Então esse vídeo é só sobre radiciação. Na dúvida, manda mensagem ou fala pra mim, eu dou um jeito aí de tirar a dúvida de vocês. Falou? GG, cruze. Tchau para vocês.